Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Márcia, sou do marketing da Red Belt Security. Sejam todos bem-vindos ao Red Talks Segurança Cibernética na Indústria 4.0. Antes de iniciarmos, vou passar alguns recados. Esse conteúdo estará disponível em nosso canal do YouTube. Ao final, teremos um espaço para que vocês possam tirar as possíveis dúvidas através do Q&A. E durante a apresentação, os microfones permanecerão em mute. Caso tenha alguma dúvida, reforço o uso do Q&A. E agora vamos ao que interessa. Estou aqui com Max Hammond, coordenador pré-vendas da Red Belt Security, e Alexandre Freire, Technical Sales Engineer da Nozomi Networks. Boa tarde, Max. Boa tarde, Alexandre. Agora é com vocês. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. É sempre bom a gente ver que o pessoal está interessado nesses temas que a Red Belt levanta. Queria também agradecer a presença do nosso convidado, Alexandre Freire. E antes da gente começar, se você tiver algumas palavras, pode falar, Alexandre. Oi, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite de falar sobre um tema tão importante quanto esse, né, que é segurança para mentes industriais. É uma satisfação estar aqui com a Red Belt, né, parceira da Nozomi Networks aí nas iniciativas de segurança cibernética na indústria 4.0 e onde nós estamos aí ajudando os nossos clientes no caminho de inovação digital, transformação digital, para fazer com que os seus processos sejam mais inteligentes e mais seguros, né, implementando controles e reduzindo riscos e aumentando a resiliência. Então, acho que a gente preparou um conteúdo bem legal para a gente falar sobre alguns pontos, sobre alguns desafios, né, que hoje as indústrias, elas, de fato, estão atravessando e como, de fato, a gente pode ajudar. Então, mais uma vez, agradeço aí o convite e vamos começar aí o conteúdo, Max, que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante do que a gente preparou. Bacana. Então, eu gostaria até de, como eu costumo dizer, começar do início, né? Claro que ao longo da apresentação a gente vai aprofundando ali nessa questão de rede industrial, IoT e outros temas relacionados, mas eu gostaria de iniciar com o básico, que é a diferença entre rede IT, tecnologia da informação, e rede OT. Deixa eu até pegar aqui minha caneta, né? Algumas podem até parecer bem básicas, mas acho que é uma boa sequência se a gente trouxer essa diferenciação. Então, quando a gente fala de rede IT, obviamente vocês já conhecem, a gente está falando de computadores, impressoras, ativos de rede, e quando a gente muda para uma rede OT, também tem computadores, mas aí a gente já começa a ter a entrada de novos componentes, controladores, atuadores, sensores e outros que são vários, mas não estão mencionados aqui, né? Outra diferenciação é a parte da implicação com relação ao incidente. Uma rede IT, se ela for paralisada ou comprometida, ela vai trazer uma limitação apenas ao negócio ao qual ela está relacionada. Quando a gente fala, no caso de rede OT, rede operativa, além da parada do negócio em si, nós temos também uma perda ali, de repente, de vidas, a gente tem um impacto numa população, a gente pode ter uma explosão numa refinaria, pode ter um abastecimento de água interrompido. Então, nesse caso, realmente a implicação é muito mais crítica do que se fosse numa rede IT. Então, essa é uma diferença importante também. Outra diferenciação, tempo de vida ou ciclo de vida de um componente. Na rede IT é tudo muito mais breve. Em 3, 5 anos, em média, os equipamentos são trocados, desde computadores até ativos de rede. Quando a gente fala de OT, aí é um ciclo muito mais longo. A gente tem máquinas ali que estão 10, 15, 20 anos e não foram trocadas. Então, isso, um pouco mais para frente, nós veremos a consequência disso também, tá? E com relação à segurança, os requisitos são aqueles que todo mundo já conhece para a rede de IT, né, que o pessoal costuma chamar de CIA, que é confidencialidade, integridade e autenticação. E aí, no caso de rede OT, o foco maior é em segurança física e principalmente disponibilidade e resiliência. Quando você pega uma rede IT, normalmente
essa rede, ela acaba provendo seus serviços para o consumidor final, para o usuário final, em horário comercial. Já numa rede IoT não pode parar nunca. Você nunca tem uma rede operativa que é abastecimento de luz, água, também uma indústria, ela apenas operando no horário comercial, ela sempre vai ser 24/7. Então, o impacto que é bastante pode ser bastante determinante para ela é uma parada, né? Claro que além da segurança física. Dadas as diferenças, a gente pode seguir só para ter uma ideia, agora falando só de rede operativa, o quão grande e complexa ela pode ser. Porque nesse caso a gente tem uma grande mistura ali de informática, junto também com redes industriais, com maquinário pesado, todo tipo de equipamento eletrônico, eletrotécnico, informático, está tudo ali. Então acaba sendo uma rede bastante complexa, tá? Só para dar uma ideia da natureza desse tipo de rede. E até para trazer um entendimento um pouco mais refinado, um pouco mais detalhado de como que a gente pode analisar os diferentes papéis que a gente tem dentro desse tipo de rede, da rede operativa, costuma-se usar muito um modelo de camada chamado Purdue, que acaba sendo um modelo que nos traz uma arquitetura. Sempre quando você quer entender os diferentes papéis dos componentes dentro de uma arquitetura, você separa em camadas. E numa rede operativa não é diferente. Então, se a gente começar aqui com a rede de nível 1, o que ela vai trazer? Ela vai ter o papel de ser um nível que traz ali uma visão lógica desse processo industrial. Sempre quando a gente pensa nessa palavra lógica, a gente pode também associar com uma controladora, um controlador. Controlador aqui a gente também costuma chamar de CLP, controlador lógico programável. Então é lá onde está a lógica, é lá que está a inteligência, é lá que está o coração de toda aquela rede operativa. Subindo um pouco, no nível número 2, eu tenho ali uma supervisão da minha rede integral, OT. Então, nesse caso, eu posso ter interface homem-máquina, eu posso ter uma workstation de engenharia ou um servidor de OT. Tá? Então, o papel dessa camada é a supervisão da rede industrial inteira. Subindo mais um nível, o número 3, aí a supervisão, nesse caso, para este nível, é em cima da controladora. Então, com isso, eu posso ter, por exemplo, um histórico de dados que vem da controladora, eu posso ter um sistema de manufatura. Então, com essa separação entre camadas, a gente consegue inferir ou determinar qual que é o papel de cada um naquela rede que há pouco tempo atrás eu mostrei aquele esquema, é bem complexa e grande, né? Aproveitando até, só que nesse caso, baixando um pouquinho o nível, abaixo do 1 tem o nível 0, que é este aqui, no qual a gente também costuma chamar de nível de instrumentação. Nessa camada, nesse nível, aí a gente já está falando de coisas até mais fáceis de se entender, mais palpáveis. Então, a gente está falando de entrada e saída, digital, analógica, sensor e atuador. Então, a gente pode ter uma botoeira, a gente pode ter uma ponta de prova, pode ter uma balança, um relé, um motor. E tanto a entrada quanto a saída, elas vão se conectar ao nível superior, que é, como eu falei antes, é a controladora. Então, a controladora recebe as entradas, através do que ela tem de instrução, de inteligência, ela vai determinar qual que é a ação a ser tomada nas saídas. Então, seguindo esses modelos, aliás, esse modelo, a gente pode entender um pouco melhor o que tem, como é que funciona, como é que eu iria compreender melhor essa rede operativa, tá? Bom, seguindo aqui, já que a gente possui um entendimento melhor de uma rede OT, agora a gente pode falar da exposição a qual ela está
propícia, né? Então, a exemplo de uma rede IT, ela obviamente também está exposta, ela também é alvo de ataques cibernéticos. Só que a diferença, como eu citei antes, é a consequência. Enquanto uma rede IT ela só vai afetar o negócio, a rede OT ela vai afetar uma população, pessoas que operam ali diretamente, ela vai causar, às vezes, um desastre ambiental, um desabastecimento, uma explosão, ou seja, um incidente acaba virando um acidente. E isso acaba sendo, inclusive, uma motivação adicional, porque se a intenção do hacker, do atacante, é realmente causar o máximo de estrago que ele puder, uma rede OT ela é bastante convidativa. Então, além desse motivador, obviamente temos aqueles convencionais, que é o financeiro, tem também o político, o ético, a questão do ativismo também. Então, a rede OT, que fique bem claro, ela tem um fator convidativo bem forte com relação às consequências que ela vai trazer, tá? Bom, seguindo aqui, se a gente quiser traduzir essa exposição, essas ameaças, essas vulnerabilidades tecnicamente, eu iria separar em 3. A primeira delas é referente à especificidade de uma rede OT, ou seja, uma rede operativa, ela tem por trás uma tecnologia muito específica. É algo que não é qualquer analista que aprende de um dia para a noite, é algo bastante especializado, né? Então, um dos erros que uma indústria ou uma empresa pode ter é simplesmente alocar uma pessoa que é responsável pela rede de infraestrutura ou rede de IT para ela ou implementar ou operar também uma rede operativa, né? Então, eu até faço uma analogia de quando começou a ter aquela onda ou aquela migração para a adoção de cloud. Não é necessariamente aquele analista que conhece bastante da rede de infraestrutura local, que é só colocar ele na frente de uma tela e ele vai conseguir, de uma hora para outra, replicar aquilo numa configuração de nuvem. São conhecimentos diferentes, conhecimentos específicos. E quando você trata tudo da mesma maneira, apenas mais uma rede, você acaba, de forma desnecessária, trazendo um risco, uma exposição maior, porque se uma pessoa que realmente não é especialista naquilo, ela começa a operar, vai ter algum erro humano, vai ter erro de configuração, vai ter mau uso da solução de rede OT. Então, isso por si só já é um fator de vulnerabilidade, né? Depois disso, temos também a parte de comunicação. Ao contrário da rede IT, que eu tenho uma variedade enorme de formas de me comunicar. Então, por exemplo, se eu quiser um usuário fazê-lo acessar um serviço, uma máquina, um servidor, ele tem várias formas de fazer isso. Pode ser por SSH, pode ser por RDP, pode ser por cofre, pode ser acesso web, pode ser um jump server, pode ser diversas formas. Quando a gente fala de rede OT, é uma coisa muito mais restrita. Acaba sendo uma comunicação meio que até previsível. Você sabe que aquela empresa tem aquela marca de controladora? Pronto, já sabe que aquela comunicação específica vai ser utilizada. E quanto mais previsível e mapeada é uma rede, mais fácil dela ser explorada, mais fácil de eu ter possibilidades de invadir, porque a parte de reconhecimento eu nem preciso fazer muito. Então, essa é uma segunda característica com relação a vulnerabilidades de rede OT. E a terceira é justamente a parte de deficiências da própria tecnologia. Eu vou até já me adiantar e citar alguns exemplos. Falta de autenticação é o primeiro. E aí eu traço uma diferença bem clara para uma rede IT, né? Então, quando eu estou numa rede IT, eu, obviamente, eu uso a autenticação para protegê-la de acesso indevido. Essa autenticação pode ser uma senha,
pode ser uma biometria, pode ser um segundo ou terceiro fator. E isso vai proteger contra acessos de usuários mal intencionados ou atacantes. Só que quando você fala de rede operativa, implícito a esse tipo de rede, você tem a automatização. E a automatização ela não combina com a autenticação. Não existe autenticação automática. Você sempre dependerá de um evento, que pode ser inserção de senha ou biometria. Então, para realmente você fazer um bom uso de uma rede operativa, você já, em princípio, não teria autenticação. Então, a autenticação, que seria um nível de proteção, você já não tem, porque ela não faz sentido numa rede automatizada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, falta de encriptação. Quando a gente tem um sistema que nós podemos usar uma criptografia, aí já estou falando até de uma criptografia forte. Isso, obviamente, vai fazer com que seja mais difícil de você interceptar e ler os dados. Não só interceptar, mas principalmente ler esses dados. Só que tem um custo. Você, para ter uma criptografia, você precisa ter recursos computacionais para isso. Não é qualquer máquina que consegue fazer. Você, às vezes, consegue derrubar uma máquina, ela fica extremamente lenta, chega a parar por causa da criptografia que você está empregando nela. Então, quando a gente fala de uma rede operativa, a gente não está falando de máquinas robustas com relação a recursos computacionais. Não é uma super máquina que vai ter um monte de memória, um monte de recurso para CPU. São máquinas muito mais modestas. Modestas ao ponto de que muitas delas nem permitem você utilizar uma encriptação. Então, você já não tem autenticação, você já não tem encriptação, e aí com isso você acaba também tendo outras brechas que podem aparecer. Backdoor, você tem também ataque customizado naquele componente físico. Então, só para vocês entenderem, a rede operativa, ela por si só já tem uma natureza insegura. Isso é bem importante para a gente entender que, na realidade, a rede já nasceu com essa necessidade, tá? Aqui eu apresento uma linha do tempo, só para a gente não ficar muito na suposição, na teoria de que é possível atacar. A gente já em 2010 teve um ataque que acabou sendo pioneiro, né? Foi o primeiro ataque realmente considerável foi o Stuxnet, que ele afetou uma usina lá no Irã, e aí ele conseguiu simplesmente parar a usina inteira. Eu não vou ficar explicando cada um desses ataques, a ideia aqui é a gente ter a noção que, ao longo do tempo, um ataque numa rede industrial, numa rede operativa, ele passou de ser algo simplesmente raro, eventual. Ele passou a ser um ato recorrente, né? Acabou sendo meio que uma rotina. Ano a ano, a gente sempre teve pelo menos um que foi de larga proporção, tá? Mas só para não ficar nesses, a gente também pode apresentar alguns casos que eu considero até bem criativos, para vocês verem a que nível esse tipo de rede ela pode ser explorada. Então, esse especificamente, ele se refere a um cassino nos Estados Unidos, isso aconteceu em 2018, no qual tinha um aquário e nesse aquário havia um termostato, que ele era um termostato inteligente. Ele era um termostato ligado na internet, era um dispositivo IoT. E através justamente desse acesso, os atacantes eles conseguiram entrar dentro da rede e aí, uma vez que eles estavam lá dentro, eles conseguiram coletar várias informações, vários dados sensíveis daquele cassino. Então, vários bancos de dados, várias informações eles conseguiram e tudo começou com um termostato que estava conectado à internet, né? Outro exemplo, nesse caso, aí sim foi um pouco mais, deu um pouco mais de impacto, um pouco mais de prejuízo.
Esse específico foi em 2021, foi um oleoduto nos Estados Unidos também, ali de uma empresa chamada Colonial Pipeline, e através de um ataque ransomware, esse oleoduto ele foi comprometido e parou o abastecimento dessa matéria-prima, tá? Então, realmente não dá para a gente imaginar que vírus, trojan, ransomware, isso é apenas coisa de IT. Isso também afeta a parte industrial, certo? E aqui eu acabo até, não é a minha intenção, mas é a realidade, até para piorar, as coisas podem ficar ainda piores, né? Se antes a gente imaginava uma rede industrial completamente isolada, que não tinha nenhuma comunicação para fora, né? Depois isso aí foi evoluindo. Essa rede industrial ela passou a ter conectividade na rede local, passou a ter conectividade também junto à internet. E agora parece que veio a cola que faltava para se fazer o uso pleno do IoT. O que significa o IoT, né? A internet das coisas? Acaba sendo a figura do sensor, a figura do atuador, e obrigatoriamente eu tenho que ter outros dois componentes. Eu tenho que ter uma conexão à internet e eu tenho que ter uma automatização inteligente. Isso é IoT. Independente dele ser industrial ou ele ser residencial, o IoT depende dessa natureza, desses componentes. Só que o link com a internet, ele é muito importante. Se você não tiver um link bom, como é que você vai fazer essas informações subirem para a nuvem, subirem para outra instância? Como eu falei, o 5G é a cola. Quando você tem uma rede de transporte que vai te permitir uma onipresença e um desempenho, aí sim você tem esse tipo de previsão que a Juniper fez, que é de 37 bilhões de conexões industriais. Aí eu estou falando de IoT só industrial, daqui a pouco, em 2025. O que eu tenho como é que eu posso interpretar esse tipo de dado? Aumento na superfície de ataque. Aumento na superfície de ataque, maior exposição, maior risco e mais vulnerabilidades propensas a serem exploradas. Tá? Então, como eu mencionei, se algo já estava ameaçador, pode ainda ficar pior. Agora, já que eu estou apenas sendo mensageiro das notícias perigosas ou das notícias não tão boas, eu vou dar uma pausa e vou deixar o Alexandre falar de coisa boa agora. Tá? Vou até tirar aqui o compartilhamento da minha tela. A gente vai fazer uma demonstração aqui com alguma solução que o Alexandre já deixou pronta, que é a parceria que a gente tem com a Neusome. Tá contigo, Alexandre. Pronto, saí do mudo. Obrigado, Max. Excelente introdução aí ao tema. Obrigado. Vamos compartilhar a tela 1. Bem, prezados, vamos falar aqui durante uns de 10 a 15 minutos. Deixa eu até colocar aqui no relógio para a gente controlar o tempo, que eu também gosto de falar. Então, pronto, setado o timer aqui. Basicamente, o que eu vou mostrar para vocês é como, de fato, a gente pode auxiliar, né, as indústrias a terem um controle melhor, uma visibilidade melhor da sua rede, da camada de ataques cibernéticos com foco em eventos de exploração de vulnerabilidades ou acessos que possam comprometer diferentes indústrias, observância do monitoramento operacional também, que é algo muito importante. Então, a Nozomi Networks ela é uma empresa nascida no mundo de IoT, formada e criada por especialistas de IoT,
Hoje nós temos aí a presença da Nozomi em praticamente todos os continentes e nos maiores países, onde nós temos presença, acho que há 16, 17 países que nós temos escritórios, e aqui na América Latina nós estamos há 4 anos, basicamente daqui a alguns dias vamos fazer 4 anos, eu fui o primeiro colaborador aqui da Nozomi na região de América Latina, com a responsabilidade de construir toda a parte de Sales Engineering da Nozomi, e hoje nós temos já grandes clientes em diferentes verticais como energia, petróleo, parte toda de manufatura, transportes, aeroportos, ferrovias, siderurgias. Então, independente do tipo de indústria, a Nozomi vai auxiliar para que a gente, de fato, tenha a visibilidade, o controle de rede, detecção de anomalias e a construção de inventário e diferentes casos de uso. Eu vou mostrar aqui para vocês sobre alguns casos de uso para que, de fato, a gente consiga ajudar as empresas no caminho de implementar controles para reduzir riscos e aumentar, no fim do dia, a resiliência e a disponibilidade operacional, que é isso que todo mundo busca, tá? Então, pessoal, esse é o nosso sensor de detecção de anomalias do Nozomi, que se chama Guardian. Então, quando nós colocamos o Nozomi, o Guardian em produção, basicamente o que a gente começa a ter é a identificação de todos os dispositivos através da construção de um mapa de rede. Através dessa construção, dessa topologia, dessa modelagem de rede, nós conseguimos e iniciamos a construção do inventário. Então, vocês podem observar que nós temos aqui dispositivos com cores diferentes, cada cor significa um papel desse dispositivo. Então, por exemplo, os dispositivos que estão no centro das operações aqui de alguns processos. Então, vocês estão identificando ilhas de processos diferentes, né, com a comunicação de estações de supervisão ou servidores de supervisão, aquisição de dados, ou servidores de outros tipos de redes de controles industriais, fazendo a comunicação com os dispositivos que estão aqui em azul, que são as controladoras, as CLPs, as PLCs, as remotas, os IADs, os dispositivos, né, industriais, dos diferentes processos. Então, a gente observa os protocolos que, de fato, estão sendo utilizados para esse processo específico, de um processo local, um DCS, uma rede escada, ou uma rede MS de energia, ou BMS de monitoramento de edifícios inteligentes. Então, não importa qual é o tipo de protocolo ou qual é a aplicabilidade da rede industrial, a gente tem a completa a visão da grande parte dos protocolos, a maioria dos grandes protocolos proprietários, dos protocolos abertos, e a identificação, por exemplo, das estações de supervisão, das estações de monitoramento, das estações que estão fazendo, por exemplo, o papel do famoso jump server, né, servindo como ponte aí para pular de um segmento de rede para o outro. E quando a gente constrói esse gráfico, então aqui a gente tem dispositivos de OT, nós temos dispositivos de IoT, como telefones de voz sobre IP da Cisco, câmeras, leitores de código de barra, sensores, termostatos. E quando nós criamos essa primeira topologia, nós chamamos essa topologia, na verdade, do inventário, né? Então, para que a gente, de fato, faça uma detecção de anomalia bem feita, para a gente construir uma base comportamental e entender os desvios comportamentais sobre comportamentos maliciosos ou sobre comportamentos de alguma sinalização de infecção por malware, ou de algum acesso não autorizado, ou de alguma mudança no estado crítico de um processo, tudo isso parte do princípio que a gente conheça bem os dispositivos que estão embarcados, né? Estão instalados nos ambientes que nós estamos monitorando. Então, por isso que a gente tem essa é a organização do inventário, que é a mesma organização daquela topologia. A gente poderia clicar lá naquela topologia para fazer um drill down maior dos protocolos, das mensagens dos protocolos, das subfunções dos protocolos. A gente tem uma visão muito profunda sobre todo o comportamento do protocolo, sobre, por exemplo, como uma estação de supervisão e aquisição de dados está fazendo o monitoramento de uma temperatura de uma caldeira, e que em um determinado momento existe uma reconfiguração daquele equipamento que resultou num aumento, por exemplo, de uma temperatura da caldeira para uma temperatura que nunca foi observada antes pelo nosso monitoramento do nosso machine learning. Então, mas para a gente fazer tudo isso,
a gente parte do princípio de precisar conhecer os elementos, precisar conhecer os computadores que estão envolvidos no processo, as controladoras industriais com seus respectivos fabricantes, né, sua versão de firmware. Além disso, compreender também switches que estejam presentes no ambiente, qualquer tipo de dispositivo de OT, IoT, IT, que de fato esteja dando vazão a um determinado processo, tá, industrial. A gente, por exemplo, pode acessar os detalhes aqui de uma controladora da Rockwell Automation, com a informação toda da família da controladora, da versão de firmware. A gente traz informações também sobre a depreciação do ativo, que significa que, por exemplo, essa controladora ela saiu do ciclo de venda, né, no dia 30 de dezembro de 2021, do ano passado. Ela não é mais vendida. Então, normalmente, daqui a 5 anos, ela também não vai ser mais suportada para não ter patches e atualização, na verdade, de firmware, né, que é a correção de possíveis vulnerabilidades existentes nessa controladora. As informações todas relacionadas ao dispositivo físico, os módulos que compõem, né, os slots da controladora com suas respectivas, né, versões de firmware, o backplane, os dispositivos slots, né, com as placas de comunicação, placa de redundância de comunicação da própria PLC, uma placa de uma interface USB disponível também na controladora. E no momento em que a gente, de fato, identifica a versão dos ativos e dos dispositivos, sejam switches, roteadores, PLCs, controladoras CLPs, máquinas de estação de trabalho, telefones de voz sobre IP, robôs, qualquer tipo de fato de dispositivo que a gente consiga identificar a sua versão do sistema operacional e a versão do firmware embarcado, nós também observamos as vulnerabilidades existentes nesse dispositivo e com a informação sobre o nível de risco e exposição de risco dessas vulnerabilidades, com links externos, né, para citação da existência dessas vulnerabilidades. Esse, então, é o primeiro grande caso de uso, né, o inventário. A gente sabe o quanto é difícil que os profissionais, né, de indústria tenham um inventário com as informações sobre os dispositivos. Nós temos aqui, por exemplo, um agrupamento para facilitar o tipo de dispositivo, né, que está sendo observado no inventário diferente. Então, um agrupamento por câmeras, switches, light bridges, que são dispositivos que fazem um controle automático de iluminação, por exemplo, de um galpão, tablets, leitores de código de barra, temos computadores, telefones móveis aqui, telefones de voz sobre IP, as controladoras lógicas programáveis, né, outros dispositivos de OT, câmeras. Fazendo observância sobre um outro agrupamento desse layout, também é possível observar a partir dos papéis. Então, quais são os papéis que a gente tem? Quais são as máquinas que estão fazendo papel de terminal, de jump server, restauring, que são as máquinas identificadas como banco de dados, consuming, que são as máquinas que estão, de fato, fazendo o monitoramento e controle da produção. Todas as PLCs são classificadas como producer, ou seja, estão conectadas no que o Max explicou, no nível 0, conectadas diretamente no nível de instrumentação, para que eles leiam as magnitudes que são reportadas de uma temperatura, de uma pressão, de uma abertura e um fechamento de uma válvula, traduzindo isso para um protocolo de automação industrial, que é observado, né, pelas posições dos operadores aqui, que são os consumers, para fazer o processo industrial traduzido por uma leitura humana, né, a partir da exemplificação de números ou variáveis que podem ser analógicas, né, ou digitais. Servidores de voz sobre IP. Então, esse é um primeiro ponto que a gente gosta de falar sobre o nosso grande primeiro objetivo, que é ajudar no monitoramento desse inventário. Só que para construir esse gráfico aqui, esse gráfico, ele na verdade não é só um gráfico bonito, mas o que a gente tem por trás dessa comunicação é todo um mapeamento individual de origem e destino, onde a gente está aprendendo que origem e destino está se comunicando a partir de um protocolo de automação específico e que esse protocolo tem vários comportamentos diferentes que estão sendo aprendidos ao longo do monitoramento. Então, a gente sabe, por exemplo, que existem subfunções de uma estação de operação para as controladoras e no momento que nós tivermos alguma subfunção nova que remete a um comportamento novo do monitoramento do processo,
a gente, de fato, vai disparar um alerta de anomalia dizendo, olha, a gente está observando uma nova função de algum comportamento que a gente nunca observou antes a partir de uma estação existente no ambiente, ou uma estação nova que pode ter entrado no ambiente e possa estar disparando controles automaticamente para reprogramar, por exemplo, né, uma controladora. Um outro ponto muito importante que eu gosto muito de mostrar como caso de uso, a gente sabe o quanto é crítico o momento de fazer uma segmentação do ambiente. Então, aqui notem que as cores mudaram e agora os dispositivos, eles estão sendo, os nós de rede aqui, eles estão sendo organizados a partir da legenda que indica as zonas. Então, no momento que a gente vai observando e vai fazendo o monitoramento, a gente pode identificar a relação e o comportamento de tráfego, os protocolos que estão, de fato, cruzando as diferentes zonas. Então, como o Max explicou aquele modelo do Purdue Model que você tem lá no modelo 1, que é o modelo da zona da rede de controle, o nível 2, a rede de processo, o nível 3 ali, 3.5, que é a rede de operações da indústria, a DMZ, o nível 4, que é já mais focado ali para a borda com a rede corporativa. Então, é importante que a gente consiga, de fato, observar essa correlação de tráfego entre essas diferentes camadas, justamente para observar violações de comunicação entre essas camadas e a observância do nosome como do nosome do nosso sensor Guardian, como identificando esse fluxo de dados entre essas camadas. A gente, de fato, está fazendo aqui uma segmentação virtual do ambiente. Então, fica muito mais fácil para você fazer uma implementação de uma segmentação de rede com seus firewalls para fazer a segmentação dos diferentes perímetros, né, da rede industrial, tendo já a visão toda do mapa de comunicação, vai ficar muito mais facilitado já conhecer o fluxo, entender o que precisa ser liberado ou não e fazer uma sanitização de entender quais são as regras que já estariam violando a comunicação entre esses diferentes níveis que são observados aqui por essas, né, diferentes zonas. Um outro ponto que eu gosto muito de mostrar sobre um caso de uso agora um pouco mais voltado para o monitoramento do ambiente. Como a gente sabe, também o Max comentou que a disponibilidade é algo extremamente importante quando a gente fala sobre ambientes de automação industrial. Existe a possibilidade, já que a gente está no meio do caminho da comunicação entre origem e destino, de observar e calcular o SLA de comunicação entre dois sistemas críticos que, de fato, estejam se comunicando e que nós precisamos monitorar. Essas informações são individualizadas, as informações a gente pode também gerar aqui algumas informações sobre alertas sobre quebra de um link persistente ou algum tipo de indisponibilidade de comunicação entre origem e destino em alguns segundos, por exemplo, para que nós sejamos alertados sobre isso. Um outro ponto sobre a questão de usabilidade de rede que eu gosto muito de mostrar é quando a gente tem a visualização dos links que é a comunicação entre os nós, e essa visualização dessas flashes a gente está observando agora em relação ao throughput. Se o throughput da rede está alto, se o throughput está baixo, então ele está seguindo aqui as cores relacionadas à performance do tráfego. Então, vamos mudar aqui para ajudar a observar, por exemplo, a taxa de retransmissão de pacote. Então, agora, a taxa de transmissão, a gente pode observar que a gente tem 5 comunicações, que são comunicações que estão com uma taxa de transmissão muito alta. Então, ele está isolando aqui os dispositivos, né, que estão se comunicando com algum tipo de problema, e a gente observa aqui na comunicação, a gente isola essa comunicação, por exemplo, clica aqui no link, observa a zona de origem, zona de destino e a taxa, por exemplo, de retransmissão aqui de pacote, que a gente está numa taxa, deixa eu ver aqui, peraí, que eu peguei um exemplo ainda que é o VNC, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um outro exemplo que a gente já tenha mais taxa de retransmissão. Tá vendo que a gente tem aqui 57% de taxa de retransmissão observada de retransmissão de pacote, né? Então, muitas vezes a gente consegue observar e, através de uma simples análise da topologia de rede, observar pontos de gargalo, que são pontos, muitas vezes, inadmissíveis, né, para o nosso monitoramento do ambiente industrial. O outro ponto que eu gostaria de mostrar é relacionado à visão de processos. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos a visão do monitoramento em tempo real
dos dados relacionados à telemetria de todas as posições de memória das controladoras industriais. Então, se a gente está no meio do caminho entre uma estação de supervisão e a controladora industrial, a gente está vendo, por exemplo, que aqui a gente pode ter o cenário de que é uma variável de processo que esteja monitorando, por exemplo, uma temperatura de uma caldeira. Essa temperatura pode estar num valor mínimo de 273 graus e valor máximo de 335 graus, seguindo aqui, né, o gráfico mínimo e o máximo, e o tempo de sincronismo, ou seja, quanto tempo leva para o operador perceber que o valor da variável ele mudou, que esse valor foi atualizado, né? Na média, 66,66 milissegundos é o tempo de sincronismo. Por que a gente monitora isso tudo? Essas são informações que são monitoradas essa visualização pelo sistema de supervisão? Sim. Mas por que a gente tem isso? Porque, de fato, para a gente é muito importante a gente monitorar o nível de processo, a instrumentação, porque ataque cibernético a gente vai ter a qualquer momento e toda hora a gente tem ataques cibernéticos para tudo quanto é lado. Mas o mais importante para uma indústria que a gente tem é a capacidade de entender se um ataque cibernético vai bater em alguma CLP, em algum equipamento industrial, e vai reprogramar esse equipamento como várias campanhas de sabotagens e ataques que são feitas por malwares como o Destroyer. Agora a gente teve recentemente o Destroyer 2, que são códigos maliciosos que têm inteligência ali dentro dele, que tem no payload desses códigos a inteligência dos protocolos de IEC 61850, que são os protocolos de energia, IEC 101, IEC 64, OPC. Então, cada vez mais esses códigos, esses artefatos estão inteligentes, onde eles buscam uma movimentação lateral dentro do ambiente. E como a gente sabe que o ambiente de IoT é um ambiente que carece de segmentação de rede, um ambiente que carece de patches, é um ambiente que carece da maturidade de segurança, às vezes é muito fácil você estar diante desses dispositivos sem nenhuma segmentação, sem nenhum firewall na frente, no meio do caminho, e você, de fato, disparar comunicações, já que esses protocolos de telemetria para você fazer o monitoramento dessas redes industriais, da temperatura do forno, de uma esteira, de uma abertura do fechamento de uma válvula, são feitos por protocolos sem autorização, sem autenticação, sem autorização, e protocolos que, de fato, trafegam também em claro, né, sem nenhum tipo de criptografia. Então, para a gente é muito importante, na perspectiva, por exemplo, de alertas, conseguir observar, ter observância do ambiente, de possíveis anomalias que estejam, de fato, acontecendo no ambiente, e que sejam anomalias que estejam, por exemplo, direcionadas a mudanças, por exemplo, da forma de supervisão e aquisição de dados. Então, aqui a gente está vendo a máquina que estava fazendo a supervisão de um processo, comunicando com uma controladora, e, de fato, ela utilizando um novo código de função que não fazia parte do processo antes. Então, a gente, de fato, no fim do dia, a gente consegue ajudar como valor de proposição de negócio, sendo uma ferramenta que a gente monitora a rede, a gente monitora a segurança cibernética e a gente monitora também o processo. Então, se você pode conseguir observar aqui, a gente tem informações sobre o link up e o link down, que a gente configurou anteriormente, sobre uma inatividade do link. A gente tem funções relacionadas a processo. Aqui a gente tem informações relacionadas, por exemplo, à mudança de um novo valor de variável. Olha que interessante. Aqui ele está mostrando que a origem estava, de fato, se comunicando com o destino, a máquina do processo comunicando com uma controladora industrial, de repente, de um forno, e a gente observou que agora a temperatura que foi reprogramada lá, que está sendo reportada, é 9,999, e ele operava dentro de um range de 12,062 e 12,151, ou seja, está muito abaixo. E a gente busca correlacionar essas mudanças com, por exemplo, eventos relacionados à presença de malware dentro do ambiente, ou presença de acesso não autorizado, ou novos acessos, ou novos comandos que foram dados para fazer reprogramação de algum elemento. Muitas vezes, não necessariamente se é um ataque, mas é um erro, né, de um change management que foi feito de uma forma errada, uma reconfiguração que foi feita de uma forma errada, ou um acesso não autorizado, uma sabotagem. E quando a gente observa os alertas aqui isolados da detecção de anomalias, a gente pode, de fato, clicar aqui nos incidentes e para que nós tenhamos a capacidade de observar esses alertas agrupados com início, meio e fim, indicando, né, que esses alertas foram observados numa linha do tempo. Encerrando aqui, esse é o sensor. Então, esse sensor ele é instalado em diferentes pontos de monitoramento de diferentes ambientes industriais, de diferentes redes de IoT e IoT.
instalado de forma passiva, onde a gente, de fato, vai fazer a captura do tráfego e ter toda essa inteligência que a gente está mostrando para vocês. Essa inteligência ela pode ser compreendida através de vários indicadores, onde a gente, de fato, pode construir diferentes visões de monitoramento de dashboards. Nós temos uma visão aqui construída para os indicadores de vulnerabilidade do ambiente. Todos esses quadros e esses gráficos foram construídos a partir de queries que são feitas diretamente no nosso metadados, onde essas queries elas podem gerar diferentes gráficos, e no momento que nós fazemos essas queries, nós podemos transportar essas queries e editar esses dashboards e transformar esses dashboards em visões para operação, para rede, para auditoria, para segurança cibernética. Aqui nós temos, por exemplo, a visão de um dashboard criado pela nossa consultoria, que foca na norma NERC-CIP, que é a norma de segurança das empresas de energia, né, seguidas ali nos Estados Unidos e também, né, no Canadá, mostrando aqui o acesso remoto em tempo real, a visão aqui da quebra de baseline por sistema operacional e firmware, a lista de assets e possíveis comunicações maliciosas, já não temos nenhuma ali no momento, que foi observada pelo dashboard. Mas, para fechar, eu gostaria de dizer que esse é o nosso sensor de detecção de anomalias, então aqui que a gente, de fato, consegue ajudar no monitoramento e na observância dos diferentes eventos, né, de uma rede de automação industrial, para que a gente tenha o melhor controle sobre os eventos, sobre os alertas, sobre as vulnerabilidades, sobre ataques, sobre anomalias no momento de manipulação desses ambientes, dessas indústrias. E aqui é a nossa solução de monitoramento na nuvem, é o nosso SaaS, né, que a gente batizou como Vantage. Então, todos os nossos clientes eles possuem um monitoramento centralizado no ambiente de on-premise. Quando você tem mais de um sensor, onde eu estava aqui mostrando para vocês, esse é o sensor que ele é inteligente, você pode entrar no sensor e trabalhar nesse sensor, consumir os dados desse sensor, mas quando você tem mais de um sensor, você acaba levando essas informações todas para que elas sejam centralizadas no Central Management Console, que é o nosso monitoramento dentro de casa, no ambiente de on-premise, e também no nosso ambiente de SaaS, onde a Nozomi é responsável por fazer toda a parte, né, de suportar a operação do ambiente e a infraestrutura, onde você, de fato, não precisa se preocupar com a disponibilidade, com o backup, com a escalabilidade, né, do ambiente, onde a gente, de fato, consegue escalar para diferentes sites, diferentes indústrias, diferentes organizações, onde todo esse controle de visualização, né, dos assets, de visualização dos dispositivos, dos alertas, das vulnerabilidades, ele passa a ser feito, né, aí na palma da sua mão, através de uma aplicação web, que a gente tem aqui a foto da controladora, a versão de firmware identificada, todo o mapa de comunicação da controladora, por exemplo, como parte da identificação do asset, a relação das vulnerabilidades existentes também na controladora, com todos os detalhes das vulnerabilidades, a parte de alertas também para tratamento do alerta como parte de um plano de resposta a incidentes, onde nós temos aí os principais alertas pelo nível de risco, pelos tipos de alertas que, de fato, foram observados, os alertas mais importantes. Então, por exemplo, vou mostrar aqui o detalhe de um alerta da detecção de uma campanha de malware moderno, que é o Dragonfly, né, com o que aconteceu, as possíveis causas, as sugestões, né, de remediação, todos os ataques e os alertas individuais que foram organizados debaixo desse incidente com a linha do tempo, né, de identificação, aí, por exemplo, de uma campanha de malware moderno. Tá? E dentro do Vantage a gente tem a possibilidade também de criar playbooks. Então, para cada alerta que de fato a gente vai gerando, nós temos a possibilidade de criar e customizar playbooks, porque a gente sabe que cada empresa tem a sua ferramenta, tem o seu processo de resposta a incidentes. Muitas vezes o ambiente está sendo monitorado, né, por uma empresa terceira como o serviço de MSS, como a parceria que nós temos com a Red Belt, onde nós temos clientes que são, de fato, monitorados pelo SOC da Red Belt, que utilizam o Vantage aqui para ter a visão unificada e para, de fato, criar também os playbooks, já que cada empresa tem o seu próprio plano de comunicação e que um processo de resposta a incidentes nunca vai ser igual, né, de empresa para empresa, já que a gente tem particularidades de pessoas, processos de diferentes tecnologias que estão aí envolvidas. Para finalizar, já estourei aqui meu tempo,
para que a gente fale um pouco sobre uma iniciativa que nós temos aqui de um assessment, também para abrir para perguntas. Eu gostaria de mostrar sobre um ponto muito importante que a gente criou sobre o controle de vulnerabilidade como parte da escalabilidade que a nuvem nos permite e do Analytics que, de fato, a gente pode desenvolver para cada vez mais tornar o Vantage uma solução de SaaS como uma visão industrial, gerando insights para melhoria e redução de riscos. Então, aqui a gente tem todos o painel de vulnerabilidades e os grupos diferentes das vulnerabilidades que foram identificadas em suítes, em roteadores, em PLCs, CLPs, em dispositivos de OT, de IoT, dispositivos de IT que estejam suportando também as operações industriais. Mas o que nós entendemos é que a gente precisa fazer muito mais do que unicamente mostrar que existem vulnerabilidades. Nós, de fato, correlacionamos essas vulnerabilidades, entendendo e ajudando os administradores, os gestores, os stakeholders, os asset owners, né, que são os donos dos assets dos dispositivos industriais, os stakeholders, que são os donos dos processos, a, de fato, ajudá-los a reduzir o nível de risco do processo. Então, a gente observou aqui várias vulnerabilidades, por exemplo, nós temos 2.744 vulnerabilidades que são relacionadas aqui a 28 dispositivos. A partir desses 28 dispositivos, se a gente fizer o upgrade desses dispositivos que estão com versões antigas do Windows para o Windows 10, nós vamos reduzir o risco de exposição do ambiente 46%. A gente fez aqui a mesma coisa com a questão de indicação do caminho de upgrade para a controladora da Schneider Electric, para a controladora da Rockwell Automation, de switches da linha Siemens Scalance, dos switches da linha Siemens Rubicon, até mesmo de um componente do OpenCCH que a gente observou que está vulnerável dentro de uma máquina, por exemplo, Linux ou Unix, né, que esteja em operação no ambiente. A gente também mostra não só para a questão da identificação dos sistemas operacionais e da versão de firmware do equipamento, mas também de possíveis aplicativos, né, aplicações, na verdade, que estejam instaladas e rodando dentro dos diferentes sistemas operacionais. Tá bom, pessoal? Então, só uma ideia, na verdade, para que vocês tenham aí uma ideia do que, de fato, nós fazemos e como nós podemos, de fato, né, contribuir aí para que a gente tenha uma visão melhor de todo o parque de automação dos dispositivos de OT e IoT, para que nós consigamos fazer o monitoramento de rede, o monitoramento de segurança, de ataques de segurança cibernética e também o monitoramento dos processos, porque é muito importante para a gente não adianta monitorar a rede e não adianta ter uma camada de segurança cibernética embarcando threat intelligence, embarcando detecção de malware, embarcando detecção de vulnerabilidade, se nós não tivéssemos aquela visão do processo que eu mostrei para vocês, para justamente entender se alguma coisa no processo mudou e correlacionar essa possível mudança com algum tipo de ameaça, algum tipo de coisa de incidente que esteja em curso, algum tipo de ataque. Justamente esse é o ponto mais importante. Porque o grande problema dentro de uma indústria vai estar no momento em que um ataque cibernético conseguir chegar nesse nível todo de instrumentação e reprogramar a forma que um forno trabalha, uma caldeira trabalha, uma turbina trabalha, enfim, ou abrir uma válvula no momento que ela não poderia ter sido aberta, como nós já observamos problemas que já ocasionaram até explosões, com pessoas sendo hospitalizadas por causa disso, e até hoje, onde existe a grande dificuldade de entender o que aconteceu no evento, se foi um ataque cibernético, se foi um erro operacional, se foi uma fadiga do equipamento. Então, por isso que nós estamos aqui para auxiliar nesses diferentes nos diferentes pilares, para compor uma solução que, no fim do dia, é uma solução híbrida de detecção de anomalias para fazer com que nós consigamos implementar controles e para fazer a redução de riscos e aumentando a resiliência das diferentes indústrias. Tá bom? Muito obrigado pelo tempo de vocês, espero que vocês tenham gostado. Desculpa que corri em alguns momentos, né, mas a gente tem um tempo muito curto para passar muitas coisas, de muitos casos interessantes, né, de uso, de como a gente, de fato, pode melhorar a resiliência e reduzir o risco das operações industriais. Passo de volta agora para o Max. Obrigado, pessoal. Legal. Valeu, Alexandre. Acho que deu para entender bastante qual que é o potencial que a solução pode trazer. Mas só para fechar aqui o tema, deixa eu voltar na minha apresentação. Só preciso de uma confirmação se está visível
a minha tela de onde eu parei? Sim, Ainda não. deve ser uma questão de tempo. Agora sim, né? Por Peraí, aqui ainda peraí. não estou vendo sua tela, Max. Agora sim, agora sim. Faltou o principal, apertar o botão. Mas tudo bem. Seguindo aqui, né, de onde eu tinha parado, terminada a demonstração, só para fechar o tema e a mensagem, ou a principal mensagem nossa aqui da Red Belt ser passada. Qual que é a melhor prática quando a gente tem um ambiente híbrido, IT, OT e IoT? E realmente isso, hoje em dia, é o que mais acontece, né? A gente não tem mais uma rede que é apenas OT. Numa indústria, não, obviamente, não vai ter na indústria apenas IT. Então, acaba sendo um erro a gente pensar que a gente consegue monitorar de forma eficiente, isoladamente, cada uma dessas três redes, por um motivo bem claro. A gente realmente não sabe onde termina uma e começa a outra. A rede OT ela pode estar adjacente à IT, como também pode estar dentro da IT, como pode estar misturada. Então, não faz sentido a gente monitorar, como no final do dia vai ser apenas uma única rede, por que a gente vai monitorar apenas um pedaço dela? Por esse motivo é que eu até já acabei indicando que a nossa visão, já a visão até do mercado, das melhores práticas, é de termos uma sinergia, um SOC que vai abraçar não só IT, OT e também a parte de IoT. Que benefícios a gente vai ter com isso? Primeiro, através do própria solução da Nozomi, a gente de início já vai ter, como o Alexandre mostrou anteriormente, a visibilidade, o inventário, exatamente tudo que vai estar contido ali naquela rede. Também, sabendo o que se possui ali dentro, nós vamos ter ideia das vulnerabilidades que são possíveis de ser exploradas. Processos industriais, o Alexandre chegou a mencionar alguns exemplos. Então, a gente pode ter uma caldeira que eu coloco um limite de temperatura, ou um rotor que eu coloco um limite ali de quantas rotações por minuto ele pode ter. Passou daquilo, já é identificado como uma sabotagem, e esse nível eu consigo determinar para me alarmar ou não. E aí, seguindo, a gente também sempre tem que considerar a criação ali, o uso do playbook, e dali para frente, priorização, orquestração, correlacionamento e resposta adequada a um incidente, tempo de resposta adequado, como também você fazer exatamente o que deve ser feito na hora certa. Isso tudo acaba sendo algo que a Nozomi ela consegue prover com as integrações que ela tem com outras parcerias, com os outros fabricantes. Então, a gente pode trabalhar com Firewall da Fortinet, pode trabalhar com SIEM da IBM, pode trabalhar com outros sistemas, inclusive de tickets. Através dessa integração, dessas parcerias, a Nozomi ela permite que a gente tenha uma continuidade desde a visibilidade e do inventário até a parte de resposta a incidente. Então, de fato, para eu ter uma sinergia, sim, numa rede industrial começa com Nozomi, mas não termina com ela. E aí, falando de começo e fim, a Red Belt, ela, como muitos já sabem, ela tem parceria agora com a Nozomi, mas ela também tem parceria com a IBM. A gente trabalha fortemente com a parte de incidentes, com o CIEM da IBM. Então, através do nosso SOC, nós podemos prover um monitoramento, um tratamento de incidente na rede de forma integral, né? Seja ela operativa e também IT. E aí, até falando especificamente de assessment, que para nós, ao tratar com uma rede operativa, é o começo do projeto, nós podemos prover uma avaliação, um assessment. Então, nesse primeiro momento, como é que a gente acaba avaliando isso? Basta, como muitos já da parte técnica já devem saber, basta vocês conseguirem extrair um backup, que é uma amostra daquele tráfego, tem que ser uma amostra realmente do que está passando na rede operativa, e nós recebendo isso,
nós vamos ter uma ideia o que tem por trás e aí sim vamos entender melhor qual que é o tamanho e a complexidade que tem ali naquela rede industrial, tá? E até aproveitando, já comentando do assessment, eu acho que o pessoal aqui da Red Belt, responsável pelo evento, já deve até estar colocando o link, que é justamente o que permite vocês demonstrarem interesse, se cadastrarem na Nozomi. Ela vai receber essas informações dessas empresas interessadas e aí logo depois ela vai direcionar para a Red Belt começar o contato e aí prosseguir com esse assessment. Sem mais, por hora eu gostaria de agradecer a presença de todos e estamos abertos a perguntas. Se tiverem alguma dúvida, à disposição. Muito bom. Obrigada, Max. Obrigada, Alexandre, pelo conteúdo apresentado. Já temos aqui a primeira pergunta, tá? Enquanto isso, pessoal, pode enviar as suas dúvidas no Q&A. E vamos lá, a pergunta. Os sensores da Nozomi podem ser dispostos em qualquer ambiente industrial, mesmo nos ambientes agressivos? Eu sei que sim, mas eu vou até deixar o Alexandre, que tem todos os modelos na ponta da língua, até complementar. Podem, na verdade, uma das principais questões que caracteriza a Nozomi é por ser uma solução de full stack solution, onde ela tem o hardware e o software como parte, né, de uma implementação que ela é escalonável para diferentes ambientes. Então, o mesmo software, ele é portado, o mesmo código, a gente consegue, de fato, rodar como parte de uma máquina virtual, dentro de diferentes ambientes de hypervisor, na nossa linha de sensores física, como é o caso da pergunta, equipamentos fortificados que suportam até 75 graus de temperatura, que são certificados para ambientes de usinas e subestações que podem rodar em diferentes ambientes de operação mais restrita. Podemos rodar, executar no Nozomi também através de uma imagem de um container, né, fazendo a instalação a partir de um Docker para executar dentro de dispositivos de Edge, dentro de dispositivos de Cisco, dentro de dispositivos de switches da Siemens, como um container, garantindo aí que, de fato, a gente consiga, através de uma mesma implementação, de um mesmo código, estar portando o Nozomi para diferentes plataformas, sejam plataformas em nuvens, plataformas de on-premise, plataformas físicas com as nossas próprias linhas, né, linhas de equipamentos para data center, para aeroportos, para grandes ambientes, onde a gente, de fato, tem abates para grandes quantidades de processamento de grandes throughputs, ou para ambientes mais restritos, como, por exemplo, uma aciaria, onde a gente tem um alto forno operando, onde a gente, de fato, precisa ter várias certificações ali para atender os requerimentos, não só de certificações próprias da indústria, mas também a questão de suportar diferentes padrões de energia, como DC operando em diferentes frequências. Então, a gente tem uma grande escalabilidade para estar operando e atendendo diferentes ambientes, sejam ambientes tradicionais, de data center, nuvem, edge, ou ambientes de operações restritas por uso de equipamentos remotos. Certo. Temos outra pergunta aqui. Qual o custo desse assessment? Bom, não existe um custo, a gente encara, nós da Red Belt encaramos como um investimento, um incentivo para a gente poder conhecer mais da necessidade do cliente, conhecer da rede dele e aí sim começar a trabalhar um projeto. Então, não há custo envolvido nessa fase. Sim, isso é um ponto importante, né? Na verdade, eu acho que é também importante dizer que o assessment ele é diferente de um monitoramento de um projeto, porque o assessment ele vai prover uma fotografia em algum momento daquele tráfego que vai ser, de fato, extraído do seu ambiente, para que, de fato, a gente receba essa amostragem desse tráfego e injete, né, esse tráfego, e algumas pessoas falam ingestar, né, fazer ingestão desse tráfego dentro do nosso sensor, para, de fato, que a gente simule um posicionamento do sensor, né, onde, de fato, esse pacote foi extraído.
Então, claro que a gente não vai conseguir fazer um assessment de toda a planta. Normalmente, quando a gente faz essa iniciativa do assessment, a gente identifica alguns pontos, que são pontos, de fato, que são mais críticos, onde, de fato, a gente passa a monitorar e ter alguma indicação mais interessante, né, da visão do tráfego industrial, de como comporta os elementos para a gente fazer o inventário, detecção de vulnerabilidades, a detecção de possíveis ameaças ou detecção de anomalias, no envolvimento do monitoramento aí do processo, mas é algo bastante específico, né? Claro que isso não vai substituir o monitoramento contínuo, mas é algo que a gente faz sim, sem custo, justamente para que a gente tenha a possibilidade de mostrar para o cliente todo o nosso potencial e, ao mesmo tempo, mostrar para as empresas, de fato, que estão buscando um amadurecimento melhor, um conhecimento melhor dos seus ambientes, como, de fato, que a Nozomi e a Red Belt podem auxiliar nesse caminho. Maravilha. Outra pergunta aqui. Como posso extrair o PCAP da minha rede industrial? Aí tem algumas formas, né? Então, é como vocês podem encarar como a extração da mesma maneira, um backup como se fosse uma rede IT. Então, você tem a possibilidade de, caso esse tráfego ele passe através de um switch inteligente, esse switch permite o espelhamento de porta, você pode direcionar esse tráfego para aí sim ele ser direcionado para uma porta destino e de lá você extrai. Essa é uma forma, experimento de porta. A segunda, você utilizar ali bem junto, bem próximo daquele componente industrial, um TAP de rede. Então, ele vai fazer uma derivação e, através disso, ele consegue prover uma porta e nela você conecta e recebe aquelas informações copiadas. Teria mais algum outro modo que eu não lembrei, Alexandre? Não, é isso aí. Na verdade, esses são as principais técnicas, né, para que a gente faça essa captura. Eu acho que o grande segredo quando a gente vai fazer um assessment ou mesmo um monitoramento permanente, quando de fato a gente faz um projeto final, é realmente a gente entender e ter a possibilidade de, pelo menos, ter uma sessão com os nossos, de fato, clientes, os nossos parceiros, de fato, para que a gente consiga entender um pouco mais da topologia de rede, sugerir, entendendo junto os processos, entendendo o diagrama de rede e trabalhando com o pessoal de segurança cibernética, de rede, de processo, entendendo os pontos de captura. Porque, às vezes, a gente pode fazer esse assessment por amostragem, mas a gente pode aproveitar e pedir uma identificação de 1, 2, 3, 4 pontos diferentes, onde são pontos importantes e que, de fato, a gente pode ter a visualização de repente, um tráfego vindo de uma rede corporativa, tráfego vindo de um acesso externo via VPN, um tráfego vindo da rede interna a partir de uma sala de operação de controle, tráfego para o barramento ali de processo, de controle, onde as PLCs estão, né, as CLPs estão conectadas. Então, depende da indústria, depende muito. A gente sabe que mesmo indústrias e empresas, né, e organizações que estão dentro do mesmo segmento de indústria, as plantas, às vezes, elas são completamente diferentes. Não só às vezes, né? Todas as vezes, a grande parte, né, das oportunidades. Uma planta, na verdade, nunca é igual a uma outra planta de uma indústria. Então, a gente precisa, na verdade, entender, analisar, para chegar a uma conclusão de que, já que se a gente, de fato, vai fazer esse assessment, quais são os pontos mais importantes e onde, de fato, a gente vai buscar o monitoramento correto para que a gente tenha a melhor visibilidade. Isso é um processo muito chave que, de fato, eu sugiro que a gente faça junto antes, de fato, de vocês capturarem e enviarem backups diretamente para a gente, né, para a Nozomi, para a Red Belt. Se a gente puder ter uma sessão antes, realmente, para entender a arquitetura, a topologia e debater e discutir onde seriam os pontos de captura para uma visibilidade melhor do ambiente, eu acho que isso seria mais proveitoso para um resultado melhor de entrega dessa amostragem do assessment. Bom, acredito que não temos mais perguntas. Obrigada, Max, Alexandre, obrigada a todos pela participação. Reforçar, então, a questão do assessment, que é uma oferta gratuita para quem está presente nesse webinar, né? Então, o link eu disponibilizei aqui no chat.
podem acessar. E também aproveitar para falar que nosso próximo Red Talks acontecerá no dia 26 de maio, com o tema Dicas para gerenciar a conformidade dos dados com Microsoft 365. Eu vou disponibilizar o link aqui para vocês. E caso tenham alguma outra dúvida, podem entrar em contato conosco através do e-mail contato@redbelt.com.br. Obrigada a todos, tenham uma boa tarde. Obrigado, pessoal. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Valeu, até a próxima.